Olá pessoas, hoje eu estou de volta aí para fazer uma resenha de Rivers of London. Eu estou aqui para falar desse livro, Rivers of London. Ele já foi trazido para aqui para o Brasil com o nome de Os Espíritos do Tamsa. Deixa eu contar um pouco do background desse livro aqui e depois eu vou fazer a resenha dele. Para os que não sabem, provavelmente a maioria de vocês não sabe, né? Se vocês não tiverem visto nada no meu instante que indicasse isso, mas eu no começo do ano, nesse ano de 2014, eu viajei para Londres. Eu viajei para lá em janeiro e mesmo antes de viajar eu pesquisava bastante, obviamente, né, sobre os lugares que eu iria e tal. E eu tava tentando achar um livro que tivesse como cenário Londres e para me trazer essa nostalgia em relação à cidade quando eu voltasse. E também para treinar meu inglês, né? Porque eu gosto muito da língua inglesa e foi uma experiência maravilhosa para mim ter estado lá. E se vocês quiserem, depois eu também posso fazer um vídeo falando de como foi a minha viagem, as coisas que eu fiz lá, dicas que eu tenho e coisas que eu comprei lá e esse tipo de coisa. Mas, por enquanto, vamos falar sobre Rivers of London. Esse livro é um livro policial. Na verdade, esse é o primeiro livro policial que eu já li na vida. Mas ele também tem um lado da fantasia, porque ele traz um submundo de Londres. Eu tava pensando assim em uma forma de definir esse livro em poucas palavras para tipo explicar alguém, incentivar alguém para ler esse livro, e eu pensei em uma forma muito interessante, que imagine basicamente como se fosse misturado Harry Potter e Sherlock Holmes. Seria basicamente o que esse livro é. É investigação e envolve magia, envolve muita coisa interessante. Vemos aqui a vida do policial Peter Grant, que ele trabalha na polícia, só que ele tem um cargo que não satisfaz muito ele, porque ele não pode trabalhar, digamos assim, nas ruas fazendo investigações como ele gostaria. Ele trabalha no lado mais burocrático. Ele tem uma colega de trabalho que também é da polícia, que é a Leslie, e ele meio que fica irritado porque ela é realmente, como ele considera, uma policial de verdade, porque ela tá nas ruas, ela tá participando de investigações. Ele fica meio irritado por isso. Ele tá sempre tentando se intrometer em certas investigações para impressionar o chefe dele. E uma dessas investigações que ele tá tentando investigar sobre um assassinato que ocorreu em Londres, ele procura uma testemunha e ele começa a entrevistar uma testemunha até que ele percebe que aquela testemunha parece ser meio transparente e de repente a testemunha se revela como um fantasma. I see dead people. E ele não entende nada, o nome do fantasma é Nicholas Walpenny. E ele não entende nada, ele fica meio confuso, mas mesmo assim ele continua entrevistando. E depois ele diz pra essa amiga dele, Leslie, e ela fica meio que achando que ele tá meio louco. Mas uma pessoa dá atenção a ele. E esse Nightingale faz parte de uma corporação na polícia de Londres que não é muito conhecida, que na verdade só tem meio que ele, porque ele resolve casos de magia em Londres e esse mundo todo é revelado para o Peter Grant. E o Nightingale era muito sozinho, ele mora em uma sede onde eram ensinadas todas essas questões da magia com a serviçal dele, que depois são reveladas muitas coisas interessantes sobre essa própria casa, que é meio que uma Hogwarts, só que meio que abandonada, meio que decadente, uma Hogwarts decadente. E o Nagel vê como eles chamam vestígia, é o senso de saber, de conseguir captar, de conseguir identificar mágica. Ele vê que o Peter Grant consegue sentir essa mágica e então ele pega esse Peter Grant e
o Peter Grant realiza a vontade dele de poder ser um policial de verdade, porque eles investigam vários crimes e veem se pode ter alguma coisa sobrenatural em relação a esse crime. Para o primeiro objetivo que eu queria, que era realmente me trazer uma nostalgia em relação a Londres, foi totalmente cumprido esse objetivo, porque ele se refere a muitos lugares como Covent Garden, Camden Town, principalmente a Covent Garden, traz a parte do Royal Ballet, várias coisas, abrange vários lugares de Londres, e quem viajou, eu recomendo muito que leia esse livro, porque realmente te remete muito a lugares que você foi, você imagina assim, você pensa, aquele lugar, eu fui lá, não sei o que, é muito interessante. E a história também é muito boa. Ele tem meio que dois núcleos de história, que envolvem dois casos sobrenaturais, digamos assim. Então, é um livro policial, eu achei um livro muito interessante. Em relação ao inglês do livro, eu acredito que seja um intermediário para avançado. Então, eu recomendo, só que algumas coisas são um pouco difíceis, já que o inglês é britânico. Então, tem algumas palavras que são diferentes do inglês americano, que normalmente é o inglês que as pessoas têm mais contato e que a maioria das escolas e cursos ensinam. Então, fica um pouco difícil por essa questão, mas com um Google Tradutor no seu celular você pode facilmente procurar a palavra. Então, com um dicionário você pode procurar a palavra e pelo contexto dá para você entender bastante. Tem algumas coisas que são um pouco complicadas porque trazem muitos termos da polícia que não são muito conhecidos. Então, eu recomendo, mas com algumas ressalvas para aquelas pessoas que não têm um inglês assim muito avançado, mas também é bom para treinar. Esse livro é de uma série, então tem mais aí 3 livros para ler. Eu não sei se eu vou ler eles em português ou se eu vou tentar comprar pela internet os em inglês. Eu tava pensando em ler em inglês para eu ter essa experiência de ler uma série inteira em inglês. E depois pegar o primeiro assim em português pra ver como essa experiência de via contrária, porque eu já havia lido outros livros em inglês, só que, por exemplo, eu já li como vocês podem ver aqui, eu já li a trilogia Jogos Vorazes em inglês, só que primeiro eu tinha lido os 3 livros em português para depois ler em inglês. Então, de certa forma, é um pouco mais fácil, assim, porque até mesmo por onde você tá na história e pelo filme ser em inglês e eu assistindo legendado, você já pega algumas frases, algumas coisas, então é mais fácil de ler. Então eu queria fazer essa via contrária da questão da leitura em inglês. Esse livro vai levar 12 dedinhos levantados, é isso aí, 12 dedinhos levantados. Eu gostei muito da escrita do Ben Aronovich, não sei se estou pronunciando certo o nome dele. Esse livro é pouco conhecido pelo que eu pesquisei e eu recomendo muito, é um livro muito bom, não sei como não é mais conhecido. Ele traz muito assim, remete muito ao mundo de Harry Potter, remete muito ao mundo de Sherlock Holmes, essa questão da investigação, é muito interessante, eu recomendo muito pra quem gosta de um livro policial e pra quem gosta também de fantasia. E é isso aí, pessoal, essa foi a resenha de Rivers of London, os espíritos os espíritos do Tamsa. Espero que eu esteja falando certo. Então é isso aí, você curte o vídeo, assina o canal, deixe seu comentário, sua crítica, o que você acha que eu posso melhorar, adicione seus favoritos e que a sorte esteja sempre ao seu favor.